Gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor na segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 3, do verso 9 ao 13. 2 Pedro, capítulo 3, versos 9 ao 13. Amém? E diz assim o texto: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deviam ser tais, como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmãos, esta segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, quando ele as escreveu, ele estava preso em uma das cadeias de Roma, apenas aguardando o dia da sua execução. E que de fato aconteceu nos anos 60, durante a perseguição de Nero contra os cristãos, e Pedro, por não ter cidadania romana, foi crucificado. Mas antes de ser crucificado, ele escreveu essas duas cartas para a igreja gentílica que se encontrava na Galáxia, na Capadócia, na Ásia Menor e na Bitínia. Essas igrejas eram gentílicas, ele mesmo disse na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 9 e 10, quando ele adiantava a identidade da igreja, onde ele disse que a igreja é uma raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, e que antes não era povo, mas agora era povo de Deus. Então aquelas igrejas elas eram gentílicas. E qual o objetivo daquela carta? Como elas viviam em províncias romanas e estavam sendo perseguidas, o objetivo de Pedro era não só fortalecer a igreja na sua fé, durante aquela perseguição, mas também na sua segunda carta, de trazer à memória, à lembrança da igreja, aquilo que eles jamais poderiam esquecer, aquilo que um dia a sua mente esclarecida absolveu, aquilo que a gente jamais poderia esquecer, que seria justamente o capítulo que nós vamos trabalhar, que fala sobre a volta de Jesus. Então, nesse texto, a gente vê que o apóstolo Pedro, ele não estaria trazendo nenhuma novidade para a igreja. Tudo o que ele escreveu já era do conhecimento. Por isso que ele diz no verso 1 que estava trazendo apenas a lembrança da mente esclarecida da igreja. E eu também confesso aos amados irmãos que também nessa noite não estarei trazendo nenhuma novidade para vocês. Aquilo que eu vou expor, aquilo já é do conhecimento da igreja. Apenas trazer a lembrança, aquilo que a gente jamais poderia esquecer. Porque o Evangelho não tem novidade.
O evangelho que foi pregado por Jesus há quase 2000 anos e pelos seus discípulos é o mesmo evangelho que nós pregamos. Não existe novidade. Os falsos profetas é que sempre têm uma novidade para apresentar, como uma forma de transgredir e uma forma de impressionar e talvez até para enganar. Mas nós não. O nosso interesse é pregar o evangelho assim como ele é. Até porque a gente não tem poder de adulterar a palavra. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 8, falando a respeito dos judaizantes, que tinham entrado na igreja e tinham provocado um grande estrago, trazendo ali um outro evangelho místico, no verso 8 ele já dizia: ainda que um anjo descesse do céu, pregando outro evangelho, e talvez até nós mesmos, que seja anátema, que seja maldito. Então a gente não tem nenhum direito. A gente tem direito é de pregar a santa palavra gloriosa de Jesus. Vamos para a exposição. O texto inicia o apóstolo Pedro fazendo uma objeção aqui para com aqueles que são impacientes, para aqueles que já até perderam a esperança da volta de Cristo. E ele diz no verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. E quem seriam esses alguns? Para Pedro aqui, no verso 3 e 4, Pedro diz que são os escarnecedores que surgiriam nos últimos dias. São aqueles escarnecedores que nos últimos dias estariam zombando da palavra de Deus, negligenciando a palavra de Deus e também questionando a volta de Cristo. E tudo isso a gente tem vivido nos dias de hoje. Pessoas que zombam, que escarnecem e que desprezam a palavra de Cristo. Só que eles esquecem que esse Jesus que está voltando, que eles pensam que não vão voltar, esse Jesus que está voltando, não é mais aquele servo sofredor de Isaías, que foi cuspido, que foi maltratado e que foi humilhado. Esse Jesus que estará voltando, ele voltará como juiz para julgar e para trazer a recompensa para cada um segundo as suas obras. E o apóstolo Pedro ainda diz, como resposta, ele ainda diz: há todavia uma coisa, amados, no verso 8, que não devias esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E de fato, para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Para quem é eterno, o nosso calendário não se encaixa no calendário de Deus. O calendário de Deus é um calendário eterno, aonde um dia não se vale a 24 horas e nem um ano a 365 dias. Nós devemos entender que esse Deus que é soberano e que é eterno, esse Deus, ele rega as suas promessas de acordo com a sua determinação e não de acordo com o calendário humano. O salmista, no Salmo 90, no verso 4, Moisés escrevendo o Salmo 90, no verso 4, ele diz que 1000 anos, aos olhos de Deus, é como o dia de ontem que passou. Então, para quem é eterno, 1000 dias, 1000 anos, ou seja lá o que for, é nada, não existe comparação. Matusalém foi um homem que mais viveu aqui na terra, 969 anos, mas isso é muito pouco para uma eternidade que a igreja vai ter, uma eternidade que está prometida para nós, uma eternidade onde não haverá luta, onde não haverá sofrimento, onde não haverá dor, onde não haverá morte. Isso é uma eternidade. Matusalém cresceu,
viveu, adoeceu e morreu. Na eternidade não existirá isso para a glória de Deus. E nós cremos nisso aqui. Eu não conheço nenhum registro na Bíblia. Eu não conheço nenhum registro na Bíblia que me diga o dia e a hora e o ano e a época em que Jesus vai voltar. Não existe isso. Não tem isso. Apenas o que tem registrado na palavra de Deus, em Mateus 24, 36, é que Jesus disse: daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem mesmo o Filho, somente o Pai. Se Deus não revelou aos anjos, se Deus não revelou ao Filho amado, na sua humanidade, se Deus não revelou a João, quando estava na ilha de Pásmon, escrevendo o Apocalipse, porque era que Deus iria revelar agora para nós. Então Deus não revelou, e a gente tem que entender uma coisa. Deuteronômio 29, 29, diz a palavra de Deus, que nem tudo foi revelado, nem tudo que está na Bíblia foi revelado, apenas diz: as coisas não reveladas pertencem a Deus, e as não reveladas a nós e a nossos filhos. Então aquilo que não foi revelado, que não pertence a nós, não adianta a gente estar especulando, não adianta a gente estar marcando e nem querendo trazer à tona aquilo que Deus não revelou, porque todos aqueles que um dia marcaram a vinda de Cristo, a volta de Cristo, todos se decepcionaram, porque não aconteceu da forma como eles predizem, e nem jamais vai acontecer, porque isso é uma determinação do Deus Todo-Poderoso, do Senhor da Glória. E nós vimos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Lucas diz, em Atos dos Apóstolos, que nos últimos dias de Jesus aqui na terra, diz que Jesus, no verso 6 e 7, ele repreende os seus discípulos. Os seus discípulos chegam para Jesus e perguntam para Jesus quando é que seria o tempo em que Israel seria restaurado. Por quê? Porque Jesus tinha dito para eles que não se ausentassem de Jerusalém e que aguardassem a promessa do Pai, que era deles serem batizados com o Espírito Santo. Só que eles acharam, entenderam que seria o tempo da restauração de Israel. E Jesus diz para eles: não vos compete saber o dia e nem a época. Não, isso não é da competência de vocês. Isso é algo exclusividade de Deus. É algo da exclusividade do Pai. Somente a Ele pertence. E só Ele determinará o dia da sua volta. E nós, como cristãos, como igreja do Senhor, nós só temos a aguardar pacientemente, assim como Deus é paciente, é aguardar a sua vinda, no temor da palavra, na obediência da palavra, perseverando na palavra, se nós quisermos assim sermos arrebatados. Porque é assim que deve funcionar. Porque ninguém pode, de forma alguma, fugir dessa palavra. Ainda diz o texto: não retarda o Senhor a sua promessa. Ou seja, Pedro estava dizendo que Deus cumpre com as suas promessas. Deus é fiel em todas as suas promessas. Número capítulo 23, no verso 19, o texto diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se dito isto, ele não fará, prometendo ele, não o cumprirá. Então Deus cumpre, meu irmão, com as suas promessas. É somente a gente aguardar. Nós temos que esperar. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus prometeu a Abraão
em Gênesis, no capítulo 12, no verso 2, que faria dele uma grande nação. E Deus fez essa grande nação. Nós somos essa herança pela fé em Abraão. Deus prometeu, Deus cumpre. Se Deus prometeu alguma coisa para mim e para você, Ele vai cumprir. Se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é cumpridor das suas promessas. Os heróis da fé, no livro de Hebreus capítulo 11, muitos deles não alcançaram essas promessas, porque morreram, mas Deus cumpriu e está cumprindo. Se Deus prometeu que vai salvar a minha casa, a tua casa, teu filho, tua esposa, teu marido, tua mulher, mesmo que você ainda não esteja vivo, mas se Deus falou, Deus vai cumprir, porque Deus cumpre com as suas promessas. Irmãos, os 4 evangelistas, eles trazem a promessa da vinda de Cristo. Jesus prometeu em Mateus 24, Jesus prometeu em Marcos 13, Jesus prometeu em Lucas 21 e Jesus prometeu em João 14, que Ele viria voltar e buscar a sua igreja. E em João 14, do verso 1 ao 3, Ele não só cumpriu que viria buscar a sua igreja, como Ele também prometeu que viria levar-nos para a nossa eterna morada, porque aqui nós somos peregrinos, aqui nós somos passageiros, aqui um dia tudo vai acabar, como foi lido no texto, mas a nossa morada, a morada eterna, que Jesus foi nos preparar, essa nos aguarda para o dia da vinda de Cristo. E em João 14, do verso 1 ao 3, é a maior promessa da volta de Jesus, quando Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar, e vos virei buscar, para onde eu esteja, estejais vós também. Se Ele disse, Ele vai cumprir, porque Deus cumpre com as suas promessas. Glória a Deus por isso. Jesus jamais falhou nas suas promessas. Em Mateus 18, 20, Jesus disse o quê? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não tenho dúvida nenhuma de que Ele está aqui. Não tenho dúvida nenhuma de que Ele se faz presente aqui no nosso meio, nos observando e nos abençoando. Eu não tenho nenhuma dúvida. E em qualquer lugar onde está se cultuando, nesse instante agora, o nome de Jesus, Ele estará presente. Aonde há sinceridade, aonde há verdade, aonde há ali temor e tremor da sua palavra, Ele está ali no meio, abençoando o seu povo. Por isso que o salmista diz que o melhor canto ainda para estar é na casa do Senhor, é na presença do Senhor, porque aqui você não está nenhum canto mais seguro do que senão na casa do Senhor, debaixo da sua bênção. Mateus 28, 20, Jesus também prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E Ele disse: estareis convosco, não foi só um dia, não só hoje nem amanhã, mas todos os dias. E eu creio, irmãos, que até o fim da nossa vida, Ele vai continuar conosco. Seja na luta, seja na tribulação, seja na fraqueza, seja na alegria, seja em qualquer parte, em qualquer circunstância da nossa vida, Jesus vai continuar conosco. Jesus também prometeu, também a Pedro, em Mateus 16, 18, Jesus prometeu a Pedro que iria edificar a sua igreja, mas as portas do inferno jamais prevalecia contra ela. E de fato, até hoje, as portas do inferno têm se levantado, têm perseguido, tem feito tudo, até matado, mas até hoje não prevaleceu contra a igreja do Senhor. No tempo de Nero, os cristãos foram mortos, mas a igreja continuou de pé. No tempo da Inquisição,
4 séculos depois de mortos pela Igreja Católica, a Igreja continuou de pé, a Igreja continuará de pé. O anticristo virá, vai perseguir, vai matar, mas a Igreja, até a volta de Jesus, ela vai estar de pé, louvando, adorando e sustentada pela sua graça. Irmãos, ainda no verso 9, Jesus tem os seus propósitos. É por isso que ele ainda não veio. Pedro diz no verso 9, continuando o texto, ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Aí ele continua: não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus não quer que nenhum dos seus pereça. Nenhuma das suas ovelhas vai se perder. Nenhuma das suas ovelhas. Todos aqueles que forem inscritos um dia no livro da vida, esse será salvo. O propósito de Deus, em Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 3, onde ele diz que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo e predestinados aqui, ele cumpriu. Se eu e você está aqui nessa noite, é porque no propósito de Deus foi cumprido. Nós somos ovelhas de Cristo, fazemos parte da igreja de Cristo, e ainda há outras ovelhas que estão fora do aprisco, precisando ouvir a palavra de Deus para entrarem dentro desse reino. E ainda diz o texto, e lá quando ele diz lá em João 10,16, Jesus falando para os fariseus, na parábola do bom pastor, ele diz: tenho muitas ovelhas que ainda não são desse aprisco. Aí quando Jesus faz a sua comissão, chama os seus discípulos para pregar o evangelho para toda criatura. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Lucas diz, no verso 8, aonde estão as ovelhas? Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins do mundo. Era onde estão as ovelhas. Em toda parte, aonde você chegar, vai ter uma ovelha de Cristo. Aonde você chegar, em cada bairro, em cada cidade, em cada estado, em cada nação, ali tem um povo de Deus, esperando ouvir a palavra para poder serem salvos. Por isso que nós não cansemos de pregar o evangelho, porque nós acreditamos que em toda parte existe um povo de Deus a ser libertado, a ouvir a palavra para serem salvos. E Paulo crendo nisso, mas Barnabé, eles vão para Antioquia. E diz o texto lá, em Atos Apóstolos, capítulo 13, no verso 48, que Paulo e Barnabé pregam para uma multidão de gente ali. Mas o texto diz, Lucas diz, que somente creram aqueles que haviam sido destinados a crer. E quem era esse? Eram as ovelhas que estavam fora do aprisco. Aí Paulo viaja na sua segunda viagem missionária para Corinto. E quando Paulo chega lá, começa a trabalhar de dia e pregar nas sinagogas à noite, e Paulo se revolta porque os judeus começam a desprezar a palavra de Deus, começa a blasfemar da palavra. Aí Paulo diz, não vou mais pregar aqui, eu vou embora, vou pregar para os gentios. Aí à noite, no capítulo 18, verso 9 e 10, diz que quando Paulo à noite, ele vai dormir, aí Deus aparece para ele numa visão e diz, Paulo, não temas, não tenha medo, não te cales, eu sou contigo, vai e prega, porque aqui nessa cidade tem um povo meu. E quem era esse povo que ainda não tinha nem ouvido o evangelho?
eram as ovelhas que estavam fora do aprisco. E hoje, essas ovelhas, onde é que se encontram essas ovelhas? Essas ovelhas hoje, elas estão no presídio, elas estão jogadas no meio da rua, elas estão nas drogas, elas estão nos hospitais. Essas ovelhas hoje, elas estão nas religiões, elas estão em toda parte, até mesmo dentro da igreja, tem ovelhas que ainda precisam ser salvas, mas que serão salvas porque são ovelhas de Cristo. E qual é o propósito final de Deus em tudo isso? O propósito final de Deus em tudo isso é a sua glória. Todo o propósito final de Deus é a sua glória. A gente vê uma história bem interessante lá em João, capítulo 11, no verso 4, a história de Lázaro, o propósito de Deus na vida de Lázaro. Diz que lá em João capítulo 11, no verso 4, quando Jesus estava em Jerusalém, e chegaram algumas pessoas lá, trazendo uma informação sobre a doença de Lázaro, lá de Betânia, e eles chegam para Jesus e contam. E no verso 4 diz que Jesus diz: essa enfermidade é para a glória de Deus. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Era o propósito de Deus. Agora, o propósito de Deus não era curar Lázaro, era ressuscitar Lázaro. Porque se Jesus quisesse curar Lázaro, ele teria curado Lázaro à distância. Não existe distância para o poder de Deus ser alcançado. Se ele quisesse curar Lázaro, ele teria curado, como diz lá também lá em João 4, 46 ao 54, quando diz que um filho de um oficial do rei se encontrava doente, e o pai dele vai até Jesus, clamando por misericórdia, e Jesus manda ele ir de volta para casa, e diz que iria curar seu filho, e na hora que ele chega em casa, ele encontra o seu filho curado, e ele pergunta para os seus criados, que hora aconteceu aquilo, e os criados, ao dizer aquela hora, justamente a hora em que Jesus tinha falado para ele, que iria curar, porque Jesus cura a distância. Jesus não só cura a distância, como também ele liberta também a distância. Diz que lá no capítulo 15 de Mateus, aquela mulher cananeia que deixou uma filha possessa em cima de uma cama endemoniada, e vai até a procura de Jesus, e quando ela chega lá, que Jesus socorre ela e manda ela de volta para casa, quando ela chega em casa, a filha dela estava sentada, curada e libertada em cima de uma cama. Jesus também cura a distância. Jesus também diz a palavra de Deus, lá em Mateus 8, do 5 ao 13, que um servo de um centurião estava enfermo, e ele mandou alguns criados, alguns servos seus à procura de Jesus, e chegando eles lá, quando Jesus se dirigia para a sua casa, ele reconhecendo que não era digno de Jesus entrar na sua casa, mas crendo que bastava uma simples palavra de Jesus, Jesus ali ordenou, e aquele servo daquele centurião, à distância, foi curado. Porque Deus tem o poder de curar, de libertar, aonde quer que ele esteja. Não existe nenhuma dificuldade para isso. E também, irmãos, o propósito era tão sincero na vida de Lázaro, que Marta e Maria não entendeu. Diz lá em João 11, no verso 21 e no verso 32, que Marta e Maria, quando Jesus chega lá em Betânia, 2 dias depois, diz que Marta e Maria diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Certamente não, mas o propósito de Jesus era ressuscitar Lázaro, não no primeiro dia, não no segundo dia e nem no terceiro dia. Agora, por quê? Simplesmente porque Deus, como eu disse aqui agora há pouco, o objetivo, o propósito de Deus é a sua glória. E como diz o texto, havia naquela época, entre os rabinos de Israel, uma crença. E nesta crença se dizia
que um morto poderia ser ressuscitado até o terceiro dia. Então, se Jesus chega no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia e ressuscita Lázaro, a glória jamais iria para Deus. Jamais Jesus seria reconhecido como Messias e divino. Mas como Jesus ressuscitou Lázaro no quarto dia, diz que a crença dizia que só depois do quarto dia, só Deus tinha o poder de ressuscitar. E diz no verso 45, que quando Lázaro foi ressuscitado, aquelas pessoas que foram ali, até a casa de Maria e Marta, para poder ali consolá-las, creram todo em Jesus. O nome de Deus foi glorificado, o nome de Jesus foi exaltado, e o Evangelho foi reconhecido, porque Deus tem os seus propósitos. Deus tem um propósito para cada um de nós. Jó capítulo 42, no verso 2, diz que Deus tem os seus propósitos e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele assim cumprirá. Agora tem uma outra coisa, que Pedro diz aqui no verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa. Enquanto Pedro está dizendo que não retarda o Senhor a sua promessa, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 1 ao 5, o apóstolo Paulo também diz que ela também não pode ser antecipada. Ela nem pode ser a volta de Jesus retardada e nem tampouco antecipada. Apesar de que alguns irmãos têm pregado, têm insistido em pregar que a volta de Jesus poderá ser antecipada. Isso jamais vai acontecer, porque Deus trabalha em cima daquilo que Ele escreveu, daquilo que foi escrito de uma forma sobrenatural, para que a sua igreja pudesse crer. Então, essa forma que às vezes a gente escuta as pessoas dizerem: Jesus vai voltar a qualquer momento. Isso não vai acontecer assim. Existe um respeito pelas Escrituras. As Escrituras, Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, que a respeito da vinda de Cristo e a respeito da vinda do anticristo, Paulo diz que a vinda de Cristo não pode preceder de forma alguma a vinda do anticristo. E o que é que Paulo diz? Isso não acontecerá, falando da vinda de Cristo, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Então, enquanto o homem do pecado não for revelado, Jesus não vai voltar. Pode até ser que ele seja revelado amanhã, mas enquanto não for, isso não vai acontecer, porque Deus zela pela sua palavra. Deus não tem compromisso com o homem, Deus não tem compromisso com o teólogo, Deus tem compromisso com a sua palavra, e a sua palavra diz que só vai acontecer depois que o filho da perdição for revelado. Jesus só voltará quando isso assim acontecer. A volta de Cristo, ela não poderá jamais preceder a vinda do anticristo. Por quê? Porque o anticristo, a gente sabe pelos sinais que estamos vivendo hoje no mundo, por tudo que está acontecendo, a gente sabe que a qualquer momento, a qualquer instante, esse homem vai estar aí no poder. A qualquer instante. Aquilo que antes era muito distante, hoje está muito próximo. A qualquer momento ele vai aparecer. O cenário já está pronto, tudo já está programado. Os judeus esperam o seu Messias, as nações esperam o governo mundial, tudo já está pronto. Mas eu tenho uma boa notícia: eu sei que ele vai perseguir a igreja, vai maltratar a igreja, vai matar até alguns dos nossos irmãos, mas tem uma boa notícia. O apóstolo Paulo,
escrevendo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 8, diz que quando Jesus Cristo voltar, ele vai destruir o anticristo apenas com o sopro da sua boca. Não será um drone, não será um míssil, não será nenhum armamento, mas apenas com o sopro da sua boca, ele destruirá o anticristo. E existe uma outra boa notícia também, porque a gente vê pela internet, muitas vezes as pessoas preocupadas com a marca da besta. Será que vai ser um chip? Será que vai ser uma tatuagem? Será que vai ser isso ou aquilo outro? E sempre preocupado. A boa notícia, irmãos, é que a igreja de Cristo, jamais ela terá a marca da besta. Por quê? Porque lá em Apocalipse, capítulo 13, no verso 8, diz que todas as nações vão adorá-lo. Todas as nações o adorarão e colocarão a marca da besta. Mas a igreja não, porque só vai adorar e colocar a marca da besta aqueles que não estão escritos no livro da vida. Aquele que está escrito no livro da vida, a igreja de Jesus, esse já tem a marca de Cristo, esse já tem a marca de Cristo no seu coração, na sua mente, e esse não terá uma outra marca. Em Apocalipse também, capítulo 19, no verso 20, diz que quando Jesus voltar, na sua vinda, quando Jesus voltar, o anticristo será lançado vivo no lago de fogo com um falso profeta. Então tudo isso é a vitória da igreja. A igreja será vitoriosa, a igreja será gloriosa. As características da igreja. Em breve Jesus estará voltando de forma visível, pessoal, pública, audível, repentina, inesperadamente e gloriosamente. A Bíblia diz que a volta de Jesus, uma das características da volta de Jesus é a sua volta visível. Em nenhum canto da Bíblia, em nenhum texto da Bíblia, dizem que a volta de Jesus será secreta. Nenhum texto da Bíblia diz que a volta de Jesus será secreta. Muitas vezes tem alguns irmãos pregando por aí, dizendo que Jesus vai voltar em duas etapas. Ele vem, leva a igreja, depois volta no final com a igreja. Não existe duas etapas. A volta de Jesus é única. É uma vez só. É a segunda vinda. Não existe uma terceira vinda. A volta de Jesus vai acontecer de forma visível, assim como as Escrituras assim o dizem. Em Atos capítulo 1, o verso 10 e 11, na ascensão de Cristo, quando Jesus estava para ser subindo aos céus, diz que dois anjos, ao lado ali dos seus discípulos, dizem: por que estáis olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo aos céus, de forma visível, pessoal e pública, assim, dessa mesma forma, ele voltará. E assim será. Mateus 24, Marcos 13 e João, os três evangelhos sinóticos, eles falam da volta de Jesus e diz que ele virá, todo olho o verá, e que ele virá sobre as nuvens e todo olho verá. Quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 1, no verso 7, quando João estava fazendo uma dedicatória às 7 igrejas da Ásia, João diz que ele virá sobre as nuvens do céu e todo olho verá, até mesmo aqueles que um dia
os transpassaram, se referindo aos judeus e aos romanos. E todo olho o verá. Ou seja, a volta de Cristo, ela será visível e não secreta. Também a gente entende também que a volta de Cristo, também ela é também audível. É uma volta não silenciosa, ela é audível. Todo ouvido assim o ouvirá. Diz lá em João 5, 28, que chegará a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão para fora. Se os mortos vão ouvir, imagine os vivos. Então a volta de Cristo, ela será audível, ela não será silenciosa. Paulo escrevendo aos 1 Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 51 e 52, ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará. Então ela será audível. Escrevendo Paulo também aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, no capítulo 4, no verso 16, Paulo também diz que a voz do arcanjo, a trombeta soará. Então ela será audível, todo ouvido ouvirá. Eu não sei como, mas se Deus disse que vai ouvir e que vai ver, isso assim acontecerá. A vinda de Cristo também, irmãos, a vinda de Cristo também será repentinamente, ou seja, ele virá de repente, como mesmo o texto diz aqui no verso 10, onde Pedro diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Então será repentinamente, quando ninguém estiver esperando, porque o ladrão não avisa quando vem. Assim voltará Jesus, de forma repentinamente. Jesus faz uma comparação da sua volta com um relâmpago. Ele diz lá em Mateus 24, 27, assim como o relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda de Cristo também será como aquele noivo lá das 10 virgens de Mateus 25, que veio repentinamente. Quem estava preparado subiu, e quem não estava preparado ficou. A vinda de Cristo também, ela é também inesperadamente. Jesus faz uma alusão aos dias de Noé. E ele diz: assim como foi nos dias de Noé, casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam, ou seja, era um dia normal, como o dia de hoje. Quando Jesus voltar, inesperadamente, sem ninguém estiver esperando, será um dia normal. Crianças vão estar estudando, os pais vão estar trabalhando, outros vão estar se divertindo, uns estão 2 no moinho, um será levado, outro será deixado, 2 estarão na cama, um será levado e outro será deixado. Será um dia normal, mas que será de repente, aonde não haverá tempo para se arrepender, aonde não haverá uma segunda chance. A chance é hoje, o tempo é hoje, enquanto a porta não se fechar, enquanto Jesus não voltar, o tempo continua hoje. Quando ele vier, não haverá mais tempo, não terá mais chance para poder assim retornar. A volta de Cristo também ela será uma volta também vitoriosa. Será uma volta gloriosa. Daniel capítulo 12, verso 2, ele diz que naquele tempo, muitos, naquele tempo, que dormem no pó da terra, uns sairão para a vergonha eterna e outros
para a vida eterna. A igreja será vitoriosa, porque ela sairá dali para a vida eterna, para a casa eterna, para a morada eterna que Deus preparou para cada um de nós. Assim, permanecemos na palavra, na obediência e na perseverança da palavra, porque Jesus disse: é na vossa perseverança que eu ganharei as vossas almas. Em Mateus 24:13 ele diz: aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Não adianta você estar dentro da igreja e você não perseverar. Não adianta você ser crente e você não perseverar. A salvação é para aquele que chegar até o final, na perseverança da palavra, obedecendo, temendo e amando ao Senhor e à sua igreja. E finalizando aqui, eu deixo aqui um lembrete para os irmãos. Lucas capítulo 17, verso 32. Jesus fez uma advertência para os seus discípulos, que também serve para cada um de nós. E ele disse para os seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Aí você diz: o que é que tem a ver a mulher de Ló com a volta de Jesus? Tem tudo. A mulher de Ló era uma mulher que ouvia a palavra, mas era uma mulher despreparada. Até no último dia, quando Jesus tirou ela para um canto melhor, para dar uma vida melhor, uma terra melhor, e que falou para ela que não olhasse para trás, ela acabou desobedecendo e ficou para trás. Jesus disse em Hebreus 10:38, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, se ele olhar para trás, a minha alma não tem prazer nele. A igreja tem que olhar pela frente, porque quem põe a mão no arado, jamais poderá olhar para trás. E como eu disse aqui para os irmãos, finalizando, como eu disse no começo, que não tinha nenhuma novidade para apresentar, que nada era novo, que aquilo que eu estaria trazendo aqui, era apenas para trazer a lembrança dos irmãos, a mente esclarecida dos irmãos, aquilo que não pode se esquecer. E a igreja jamais, ela poderá esquecer que Jesus está voltando. Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Maranata.